programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, é o programa Revolução Jesus e estamos juntos nesta noite especial. Noite ou dia ou tarde, né, Rafa? Porque graças a Deus o programa Revolução Jesus depois fica disponível para você no Play Canção Nova, mas é muito bom nós estarmos com você e muitos já sabem, estão por dentro da temática que nós vamos abordar hoje. Olá, Rafa. Oi, Thiago, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Thiago, hoje a gente nem vai falar muito, porque tem uns convidados Eu prometo. que a gente quer deixar eles falarem, porque a gente tem muito, mas muito a aprender. E para você que ainda não sabe qual a temática de hoje, já vai, olha, o nosso card de hoje no @Revolução Jesus. O nosso tema é homossexualidade e o amor. O que você gostaria de saber sobre homossexualidade? Quando essa palavra vem, o que você sente? Quais são as suas curiosidades? O que vem ao seu coração, à sua mente? Por isso a gente quer a sua participação, a sua interação conosco. @Revolução Jesus, lá nos comentários você pode fazer a sua pergunta, porque nós vamos ter convidados gabaritados que vão poder nos ajudar hoje a aprofundar e a explorar essa temática. Combinado? E como a Rafa falou, eu prometo que eu vou ser o primeiro a falar pouco no programa de hoje e já vou receber o convidado no dia, nesse momento pertinente para nós falarmos sobre essa temática. Então, a gente tem a honra de receber ele aqui. Inclusive, já esteve no acampamento da Revolução Jesus, viu, Rafa? Se Deus quiser, estará de novo. Assim eu creio. Sua bênção, bem-vindo, Padre Rafael Solano. Tiago, que bom tê-lo aqui. Tudo muito bem obrigado. com você? Como Sua você bênção, tá? que bom. Por favor, Padre. Padre, fique à vontade. Eu senti já um convite, Rafa, viu, para o alegria. senhor Tudo voltar bem? mais vezes. Obrigado, obrigado. E obrigado pela sua prontidão, Padre, em poder estar aqui com a gente. A gente Eu ficou que muito agradeço. feliz, viu? Eu que agradeço infinitamente o convite. Estar com vocês é um presente de Deus. Que ótimo. Padre, e a gente quer, claro, o tempo do programa ele é curto, mas a gente quer aprofundar, né, nessa temática. E vamos começar do início, porque antes mesmo de nós falarmos sobre a homossexualidade propriamente dita, nós queremos entender um pouquinho, né, dar uns passos atrás aí de compreensão. E o que nós podemos falar, Padre, sobre o que significa ser imagem e semelhança de Deus, sobre a dignidade da pessoa humana? O tema da pessoa humana é um tema que deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Santo Agostinho dizia que a imagem e a semelhança eram produto uma da outra, mas especialmente as duas davam a maior conotação do ser humano, que é pessoa. O conceito de pessoa nos ajuda a entender duas grandes dimensões na nossa vida, que nós somos seres integrais, nós não somos seres voadores, nós não somos seres estranhos, nós somos seres que vivemos a integralidade através da nossa corporeidade e também da nossa espiritualidade. Isso faz com que cada pessoa tenha dentro de si mesma a alegria de ser imagem do seu Criador. Alguém poderia dizer, nossa, mas é uma imagem imperfeita, não? Claro, em nós sempre haverá essa tonalidade de imperfeição. Mas depois de Santo Agostinho, Santo Tomás diz uma coisa que eu sempre avalio como aquele alvo de atenção. Mesmo que pareçamos imperfeitos, o conceito de pessoa nos aproxima cada vez mais ao conceito do nosso Criador, do Deus que nos ama, do Deus que nos cria por amor e que nos faz a sua imagem e semelhança. Então, antes de falar em sexualidade, antes de falar em qualquer outra situação, temos que colocar no centro a pessoa feita à imagem e semelhança do seu Criador. Padre, e agora dando um passo à frente, né, falando da sexualidade. Como que a igreja hoje define a sexualidade? Como ela vê a sexualidade? A melhor definição que até hoje eu encontrei está, Rafa, no Catecismo da Igreja Católica. Tem 10 números, do 2347 ao 2357, que aborda especificamente o tema da sexualidade. Primeiro, a sexualidade como uma força humana. Quando nós falamos de sexualidade como força humana, estamos praticamente dizendo que é aquilo que permeia toda a nossa história. Sim. Não existem seres humanos assexuados. Existem seres humanos portadores de uma realidade sexual na sua identidade e na sua essencialidade. Segundo elemento que está no catecismo, que para mim é aquele que nós mais trabalhamos aqui quando fazemos os aprofundamentos de famílias novas. A sexualidade inscrita na história de cada ser humano.
Porque às vezes nós pensamos, oh, mas será que Deus nos quis assim? Deus quis que a nossa história fosse assim? Deus que nos fez para o bem não poderia ter feito nada errado, muito menos a sexualidade. Então o catecismo aborda a antropologia do amor. Por isso o título, Homossexualidade e Amor, me pareceu super atraente, porque a antropologia do amor nos coloca a todos nós, homens e mulheres, diante desse Deus que nos quer para amar. E um terceiro elemento que a sexualidade aborda no catecismo e em tantos outros autores é a dimensão afetiva. Precisamente antes de vir aqui para o programa, estava com os solteiros da Canção Nova falando da dimensão afetiva. A importância de entender que na história afetiva de cada um de nós há uma realidade sexual que deve ser respeitada, amada e acolhida. Padre, vou pegar um gancho do que o senhor trouxe aqui. Quando nós falamos de amor, uma palavra tão usada em canções, em poemas, em filmes, mas por vezes tão pouco compreendida, né? E a gente percebe até às vezes que a própria palavra amor foi se esvaziando. Como que a gente pode conceituar de fato esse amor genuíno? Eu gosto muito da etimologia ágape. Ágape, que é sinônimo de festa. Ágape, que é sinônimo de entrega. Mas, sobretudo, ágape, que é a maior expressão que sintetiza o encontro. Quem ama é capaz de se encontrar. Tem um autor que eu sigo profundamente, Gabriel Marcel, e ele diz abertamente: dizer para o outro, eu te amo, é dizer, tu não morrerás. Então, é a finitude da nossa realidade humana com a transcendência do amor que é colocado naquilo que cada um de nós é. Nós não podemos negar que somos seres para o amor. E para que esse amor possa ser reconhecido, devemos nos amar. Perfeito, né? É tão bonito a gente ouvindo sobre isso, né? E você pode ir percebendo que diante dessa temática, nós estamos construindo aqui uma base, né, de compreensão. Mais do que respostas prontas, a gente precisa refletir, né? Acho que resgatar essa capacidade de reflexão. Padre, vou fazer um combo aqui de duas perguntas para o senhor, Tá. né? Quando nós Esses falamos, combos são perigosos, perigosos, né? bem Mas o perigosos. senhor pode separá-los, se o senhor quiser. É igual quando a gente recebe Eu não um sou combo amigo de delicioso, combo, né? viu? Não. Eu gosto tudo bem seletivo. Primeiro a batatinha frita, depois o hambúrguer, né? Exatamente isso. Mas, padre, quando a gente fala, claro, a sexualidade humana ela é bela, mas depois do pecado original, né, várias desordens entraram em nós, em várias esferas, não só na sexualidade, mas também nela, né? Temos as nossas fragilidades, temos as nossas marcas, as feridas que nós recebemos. Nós podemos dizer que na nossa sexualidade existem desordens, feridas, fragilidades que podem comprometer a nossa vida, né? A gente consegue abordar isso? A concupiscência nos atingiu a todos. Todos somos concupiscentes. O que significa isso? Que em cada um de nós há uma tendência à desordem. Não somente sexual, como você bem o acaba de dizer. Muitos de nós, por exemplo, perdemos o controle dos nossos sentimentos, das nossas reações. Então, às vezes esquecemos que a ordem da natureza é para poder encontrar um caminho lógico da nossa vida. Mas essa concupiscência nos leva a perder o controle. E na nossa sexualidade, o mundo dos desejos nos leva muitas vezes, se não bem entendido, a viver, entre aspas, uma sexualidade desordenada. O Papa Paulo VI, para o segundo combo da tua pergunta, o Papa Paulo VI, em 1975, apresentou ao mundo, juntamente com a Congregação para a Doutrina da Fé, um dos textos que para mim é o mais belo de todos, sabe? Ética da sexualidade. Para compreender a sexualidade no âmbito da eticidade, significa para poder distinguir aquilo que é intrinsecamente errado daquilo que pode ser plausível de ser avaliado, estudado e aprofundado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu achei que isso não era errado. Eu fiz isso pensando que era bom. Espera aí, você não foi muitas vezes suficientemente prudente para entender a origem desse ato. Se você tivesse sido suficientemente organizado, suficientemente capacitado ou capacitada, você teria entendido que a ordem final desse ato não era isso. Por quê? Porque nós temos um princípio. O fim não justifica os meios. Os meios devem ordenar o fim
ao ponto tal de que os nossos atos possam corresponder às nossas decisões. Vai clareando, né? Vai abrindo. Sim. Padre, depois desse embasamento, né? Agora entrando também no tema do programa da homossexualidade. Como que a igreja hoje define, como ela vê a homossexualidade? Seguindo com aqueles 10 números, 23:47 a 23:57, a igreja aborda, em primeiro lugar, o tema da castidade. A castidade como uma experiência que brota de um desejo profundo e ordenado para viver plenamente a amizade e evitar o egoísmo. Todos os atos egoístas vividos na sexualidade podem conduzir uma pessoa a truncar esse caminho da castidade cristã. Quando nós falamos na homossexualidade, que é a atração de duas pessoas do mesmo sexo, uma pela outra, o catecismo, nesse número 23 e 57, faz 3 grandes esclarecimentos. Primeiro, as pessoas que sentem atração por outras pessoas do mesmo sexo podem ter dentro da sua vida, intrinsecamente, um comportamento que não as leva a encontrar o verdadeiro sentido da amizade cristã. Em segundo lugar, pode existir uma tendência, e existem diferentes línguas, sabe? Porque a original é no latim, mas, por exemplo, em francês, em espanhol e em inglês tem uma outra conotação diferente à língua portuguesa. Isso é muito importante quando a gente começa minuciosamente a fazer o estudo, porque não é o mesmo uma tendência a um comportamento. E o catecismo é tão belo que diz: não podemos negligenciar esta tendência ou esta atitude, que provavelmente em muitas pessoas possa ter surgido como um comportamento ocasional, passageiro e até muitas vezes como um simples pensamento. E em terceiro lugar, já a igreja vem falar e abordar os atos homossexuais, como atos desordenados. Sei que muitas pessoas não gostam da terminologia desordenados. Por que se utiliza a terminologia desordenado? Porque quando nós falamos de lei natural, nós falamos da lei divina que é interpretada pela nossa razão e pela nossa inteligência daquilo que Deus fala. Deus não fala de forma caótica. Deus fala de forma organizada. Então, fazemos uma hermenêutica daquilo que Deus quer de nós e quis desde sempre, que a relação fosse estabelecida por um homem e uma mulher, que a relação fosse aberta para a vida e, fundamentalmente, que a relação tivesse consigo aquela experiência plena do amor que Deus coloca no coração dos seus filhos e filhas. Gente, tem pelo menos 400 perguntas na fila para mim fazer mas o tempo é não, curto não. e eu preciso receber outro convidado aqui para a gente continuar. Que bom que chegou alguém para me salvar, viu? Padre? Ótimo, então, no mínimo 400 perguntas. Eu sei que em casa tem gente com muitas perguntas também, mas a gente quer receber ele, o Maurício hoje, que é o responsável aqui no Brasil pelo apostolado Courage. Vem para cá, Maurício, bem-vindo ao programa Revolução Jesus, que bom recebê-lo aqui, meu irmão. Muito Obrigado, bom, viu, por favor? Primeira vez aqui no Revolução Jesus. Maurício, de muitas, com ver. certeza. Tudo bem? Maurício, Que bom tê-lo aqui. seja bem-vindo. Obrigado. Que bom, Maurício. Olha, Que bom tem que várias você chegou, viu? guardadas aqui para você Que bom também, que viu? você O seu padre disse... Me salvou, viu? Talvez o senhor estava sendo castigado aqui, padre. Exatamente. Olha, ele respondeu todas na classe. Na classe, né? Maurício, claro, antes de mais nada, né, antes de tudo, nós queremos conhecer um pouquinho sobre você, né, para quem também ainda não teve a oportunidade de conhecer, né, dentro desse quesito daquilo que nós estamos abordando hoje, né, o tema da homossexualidade e o amor. Faz brevemente para a gente um pouquinho a partir da sua experiência de vida e também sobre esse apostolado tão rico que tem alcançado tanta gente. Bacana. Eu vou falar um pouco da minha história e nisso eu vou falar como eu vim a conhecer o Courage. É interessante que a igreja já tem um cuidado pastoral, já tem um pronunciamento oficial desde 86. Eu nasci em 70. Temos a mesma idade, né, padre? Exatamente. Nós temos no tri, né? Como na lua. E eu, aos 16 anos, me converti à igreja, porque minha família era católica de BGE, né? Só em missa de sétimo dia, casamento, ia muito de vez em quando. Eu me converti nessa época, até foi dentro da RCC mesmo, comecei a frequentar um grupo de oração, mas já tinha esse sentimento, essa
essa pergunta dentro de mim, né? Eu sentia esse desejo por pessoas do mesmo sexo lá desde o começo da adolescência e eu não tinha nenhuma resposta para isso. Minha família, educação brasileira, completamente machista, então desde pequeno eu não me interessava muito, assim, às vezes por esportes masculinos, o que é por futebol, me dava muito mal porque eu usava óculos, morria de medo de quebrar os óculos, de que minha mãe vinha me bater depois. Então, eu não tinha um comportamento estereotipado masculino. Não era afeminado, mas ao mesmo tempo era mais pro tipo nerd, que a gente chamava de CDF na época, né? E nisso eu percebia que sentia uma atração maior por meninos, mas na infância não era uma coisa sexualizada, era simplesmente uma curiosidade. Na adolescência não, isso já começou a ficar um pouco mais nítido para mim. E isso me causava um sofrimento enorme, porque eu via os meus amigos namorando, tinha aqueles namoricos, né, de adolescente, e eu não tinha esse tipo de desempenho com as meninas também. As meninas para mim eram amigas, né, sempre foram aquelas com quem eu podia conversar e tal, e os homens para mim eram um tipo de mistério, né, eu tinha um certo receio de conversar. E nisso eu até então não tinha tido nenhum tipo de contato sexual, sofria abuso sexual quando era criança, né, quando eu tinha uns 8 anos, e tudo isso foi me causando muita confusão. Dentro da igreja, eu comecei a procurar, mas nunca encontrava uma resposta, então era algo interiorizado mesmo, eu ficava só sofrendo com aquilo, sem entender. Eu vinha procurar a vida religiosa depois, quando eu tinha 20 anos, dos 20 aos 24 eu fui religioso. Depois saí do convento e voltei para a vida secular ainda com a pergunta, por que Deus permite isso na minha vida? Por que isso acontece? O que eu tenho que fazer? Aí os meus amigos já não estavam mais namorando, estavam casando, né? E eu, será que eu posso me casar? Não posso, não vai ser uma enganação? E nisso eu sempre ouvia, a pessoa homossexual ela vai para o inferno, é muito difícil se salvar. E aquilo ficou muito, assim, me marcou demais. Eu falava, poxa, se eu estou condenado, o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja então? Então, aos 27 anos, a pressão foi tão grande que eu abandonei a igreja. Levei um estilo de vida gay mesmo, ativo e muitas vezes promíscuo, né? Tive relacionamentos estáveis, eu contraí muito, fiquei doente durante um bom tempo. Sempre a busca de afeto. A minha grande busca eu sempre percebi que era uma busca por afeto. Até foi interessante ficar ouvindo o padre aqui falando agora há pouco, né? Sobre essa questão do amor. E num certo momento eu senti um pouco mais aquele chamado de Deus, e aí eu falei assim, poxa, se eu voltar para a igreja eu vou continuar encontrando preconceito, não vou encontrar respostas, mas eu preciso dar um salto de fé, né? Terminei o último relacionamento que eu estava, e eu percebi que esse relacionamento se transformou numa amizade, era isso que eu estava procurando, realmente, né? Amizade com pessoas do mesmo sexo, pessoas que eu pudesse confiar e ter ali presentes na minha vida, né? E... Eu sei, gente, meu Deus, o tempo voa, né? Mas ó, segura aqui onde você parou, a gente vai voltar conhecendo um pouquinho mais a história do Maurício e depois a gente vai entrar também na questão do apostolado para a gente entender um pouco mais de como o apostolado chegou na nossa vida. Então não sai daí, que o intervalo inclusive é mais curto e a gente volta já já. Show. E a Revolução Jesus está de volta, hoje com o tema homossexualidade e o amor. O que você quer saber sobre homossexualidade? A gente já colocou um card lá no @Revolução Jesus e a gente finalizou o programa com o Maurício falando um pouquinho, né, Tiago? Isso, a gente terminou o primeiro bloco, né, falando um pouquinho sobre a história do Maurício, né, a experiência que ele vivenciou. E, por favor, continue, Maurício, aí pra gente explorar um pouquinho como é que foi essa sua descoberta também depois do apostolado Courage. Então, nessa busca, depois, quando eu terminei esse último relacionamento, voltei para a igreja e dei aquele salto de fé, aquele estilo Indiana Jones, né? Pular ali no abismo sem saber o que ia acontecer realmente. E eu procurei um padre, pedi até para um amigo que tinha uma vida ativa na igreja, falei para ele, olha, eu preciso de um padre aí que seja bem compreensível, porque são 13 anos quase de vida aí que eu fiquei afastado, vai ser uma confissão geral e muito longa, eu preciso de alguém paciente, né? E não falei sobre o assunto da atração, né, da homossexualidade. E com esse padre na confissão contei tudo e foi um padre assim muito bom, muito misericordioso, me ajudou bastante. E ele me falou nesse momento, ele falou, olha filho, eu estou muito feliz que você retornou para a igreja e eu vejo uma coisa, você tem que procurar ajudar outras pessoas que sintam o mesmo que você e tem essa dificuldade de encontrar
um caminho de viver o que a igreja pede, né? Para mim aquilo, na hora, né? Eu fiquei assim, tá sendo profeta, esse padre agora? E eu fui, já era anos 2000, então já tinha internet, aí eu fui atrás de procurar no Google se tinha alguma coisa, aí encontrei muita coisa lá, coloquei assim, tipo, não quero ser gay, coisas do tipo, eu não sabia o que procurar exatamente, né, procurando. Aí encontrei uma hora lá, Courage, né, nos Estados Unidos. Eu falei, interessante, vi lá que existia esse apostolado desde 1980, eu falei, meu Deus, desde 1980, se essa resposta estivesse aqui no Brasil já nessa época, eu teria tido um outro estilo de vida, né, mas Deus sabe o que Ele permite, foi o caminho que Ele, acho que permitiu para mim, que de certa forma acabou me formando, me trazendo para ajudar outras pessoas. Sofrer isso na carne, de certa forma, né, até levar uma vida como o filho pródigo ali, atrás das bolotas, mas voltar para a igreja e saber. Aí encontrei o Courage na internet, escrevi para o Courage dos Estados Unidos, depois eu vim a saber que tinha um blog aqui que tinha sido começado por... tinha uns rapazes que tinham começado, escrevi para eles e comecei a participar. Foi assim que eu acabei encontrando, né, me envolvendo com o Courage mesmo. Porque a gente vai explorar um pouco mais, né, sobre esse apostolado lindo e todo o trabalho que ele faz. Padre, deixa eu perguntar para o senhor, é importante a gente levar em consideração a realidade pessoal de cada pessoa, portanto que porta essa tendência, né? Sabemos de pessoas que portam essa tendência, têm uma inquietude, procuram ajuda, né, como aconteceu aqui no caso do Maurício também, né? Como que a gente pode ter essa abordagem, o senhor falou no primeiro bloco, né, pessoal, de fato sobre cada pessoa, não generalizando, mas levando em consideração a particularidade de cada uma? O meu grande mestre, Bartolomeu Caili, que foi um grande conselheiro no pontificado de João Paulo II, ele me ensinou uma coisa que nunca vou esquecer. Você reconhece a sua história quando você, muito bem arrumado, desce de uma limusine, ela para exatamente no meio de um poço de água e você desce e se banha por inteiro com essa água. Ele, além de médico, de psiquiatra e de presbítero, trabalhava dos elementos que eu venho trabalhando nestes 17 anos, e é a história sexual de cada de nós. Porque na história sexual de cada de nós há aquilo que Maurício acaba de citar, a experiência da angústia, que não é negativa. Também não pode dizer que seja a grande exigência que todas as pessoas temos que ter, porque é bem provável que você encontre pessoas com uma história sexual suficientemente bem organizada, carregada da bem-aventurança, da pureza. Tem muitas pessoas puras na história da humanidade, não? Mas tem outras que não têm uma história tão pura. E ali nessa história, você reconhece aquilo que é teu. E é precisamente aqui onde eu penso, eu sempre digo, ao longo de todo este trabalho, especialmente com famílias novas, aí onde eu sempre digo, esse é o momento salvífico. E nesse momento salvífico, a pessoa redescobre aquilo que ela precisava para poder entender tudo o que a sua sexualidade, talvez por diferentes circunstâncias, não lhe permitiu entender no passado, mas que agora é uma oportunidade preciosíssima. Por exemplo, através do Courage, que hoje dizia eu lá para o jornalismo, uma pérola escondida. Outro pode dizer, não, eu encontrei isso na agaterapia. Beleza, nota 10. Outro pode dizer, não, foi através de umas boas amizades que faziam parte do meu dia a dia e me levaram a entender que Jesus me ama e que me faz uma exigência a mim como a todos. O que nós não podemos perder de vista é isso, hein? O outro dia recebi no meu Instagram, a única porta que até agora não passou por reformas foi a porta do céu. Continua estreita. Continua estreita. Não podemos esquecer que é o caminho da exigência. Porque senão, às vezes, entramos naquilo que Bento XVI e Francisco têm advertido tanto, não? Na cultura do relativo. Às vezes colocamos a sexualidade no relativo. Não, Deus me ama assim, Ele me aceita tal e como sou, beleza, nota 10. Mas tu tens um caminho a realizar, como foi realizado por Zaqueu, pela Madalena, por mim e por todos os que estamos aqui neste estúdio. É bonito a gente perceber isso. Rafa, você está com uma pergunta já na ponta da língua, gostei. Mas deixa eu pegar, eu gosto de furar a pauta, então, bem-vindos.
Mas, Maurício, deixa eu perguntar algo assim específico, porque, claro, Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? E cada um faz o seu caminho. Mas, olhando para a sua história, o pouco que você nos contou, né? Sei que ela é permeada aí de muitos detalhes e acontecimentos e vivências. Mas você pode dizer que hoje, na sua vivência, né? Claro, vamos falar sobre o apostolado, a sua identidade como pessoa, né? Você vive a liberdade diante da escolha que você fez hoje, né? De não estar mais na prática homossexual. Como é que é isso? Porque muitas vezes o que a gente acaba ouvindo de várias pessoas, né? Não, eu estava me sentindo apenas oprimido e eu queria liberdade, felicidade. Agora, partindo da sua experiência pessoal, Sim. você alcançou, está trilhando um caminho de alcançar isso? Sim, sim. Eu posso te falar que hoje em dia eu sou bem menos escravo até dessa busca desenfreada por afeto que me levou por maus caminhos, né? Como eu disse, às vezes eu oscilava entre ter um relacionamento estável ou então procurar promiscuidade como uma forma de ter intimidade com outra pessoa, né? De buscar esse afeto, ainda que de uma forma bem desordenada, bem muito pouco saudável. Hoje em dia eu estou trilhando, com certeza, trilhar até o final da minha vida, mas eu posso dizer que sim, eu percebo no dia a dia que eu valorizo muito mais as amizades. Exatamente uma das metas até do Courage é exatamente de ter castas amizades, a meta do apoio. Essa meta é assim, das mais importantes, é um dos pilares do apostolado mesmo, que até o padre estava falando sobre essa questão do amor ágape. No Courage a gente fala muito sobre amor filia, que é o amor-amizade que está muito perdido. Né? Um comentário seu também interessante, que a palavra amor se prostituiu, o amor se prostituiu hoje em dia. Você não sabe, as pessoas falam de amor sem saber o que elas estão querendo dizer. Então, um afeto vira simplesmente procura por sexo. E é isso que eu fui compreendendo nessa minha busca de um entendimento realmente de quem eu era. Um homem que sente atração pelo mesmo sexo. Ok, isso é desordenado. Dolorido saber disso? Dói na carne, sim. Sempre doeu. Como o São Paulo fala, é um espinho na carne que está ali. Mas Deus dá aquela resposta. Eu pedi várias vezes a Deus, tira esse espinho. E Ele me deu a mesma resposta. Basta-te a minha graça. E foi isso que eu fui aceitando na minha vida. Que a graça de Deus iria me transformar e realmente me libertar. E nesse caminho, né, a gente vê que comporta a castidade. Padre, a castidade é essa virtude que nos leva, que é pedida a todos, né? O senhor acha que na homossexualidade, como que é viver essa castidade? Do mesmo jeito que em qualquer estado de vida. Porque a castidade desabrocha na amizade. E a amizade nos ajuda a viver verdadeiramente a liberdade cristã. É belíssimo porque ontem, quando eu estava vindo para cá, a carta de Paulo aos Gálatas martelou a cabeça e a viagem toda, não? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Acabou de ser dito por Maurício, foi dito agora por Tiago, você o reafirmou. O amor está sendo prostituído. Nada mais belo do que o amor que nos liberta. Ou como diria o grande teólogo von Balthasar, o único digno de fé, o amor. Então, a castidade abre essa possibilidade de amar. E, em segundo lugar, um elemento muito válido. A castidade é uma virtude, sim, mas temos que ser formados para ela. Então, por exemplo, numa sociedade pansexual como aquela na qual estamos vivendo, tudo fala de sexo. Como fortalecer a virtude da pureza? Através do pudor. Ninguém tem direito de invadir a minha privacidade na minha corporeidade. E existe um pudor para cada situação, para cada relacionamento. Eu sempre digo, por exemplo, não? Vou furar a pauta, tá? Fica à vontade, que eu gosto. Sempre digo isso. Com todo respeito dos meus irmãos brasileiros, já sou naturalizado, não? O namoro no Brasil é a maior vulgaridade que pode ser vista na sociedade. Porque o namoro é a porteira aberta para a libertinagem de relacionamentos precoces. Então, por exemplo, você encontra uma menina, um rapaz, que vivia a pureza em casa, plenamente. Vivia os relacionamentos mais sólidos em casa. Mas como a pressão foi tanta, tem que namorar, tem que namorar, tem que namorar, tem que namorar, de repente, esse guri ou essa guria se vê na roda dos namoricos e inicia de forma prematura algo que nunca deveria ter acontecido. A ruptura da experiência do pudor.
Então, você fica diante de situações verdadeiramente escancaradas e dolorosas. Meninos de 14, 12, 13 anos que já tiveram relacionamentos sexuais, muitas vezes com pessoas até do mesmo sexo, porque a pressão foi tanta, a obrigação foi tanta desde o âmbito escolar, social, ideológico, que ele não conseguiu segurar essa realidade. O namoro é um tempo de pureza para fortalecer a amizade. No namoro, você não tem que dar aliança para ninguém, você não tem que assinar um contrato, você não tira férias com a família do seu namorado nunca, porque existe um pudor que impede um fato, por exemplo, de ficarem juntos no mesmo leito com 14, 15 anos, onde já se viu uma coisa desse tamanho, entendeu? Então, essa realidade pode estar desvirtualizando algo que é muito mais delicado, que é a perca da pureza, como um dom visível de Deus para todos nós. Uau, vamos lá, gente, olha só. Maurício, eu quero que você fale um pouquinho mais para nós sobre o apostolado CORD, mas antes de você falar, nós vamos deixar que alguém fale, que faz a experiência concreta, é o Ricardo, né? Tá certo? Vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a experiência do Ricardo junto ao apostolado CORD. Oi, boa noite. Eu me chamo Ricardo Robson, sou de Lusiânia, Goiás, e eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês o que o apostolado CORD fez na minha vida e continua fazendo, né? Antes do apostolado, eu vivi uma vida totalmente desnorteada. Para mim, a santidade não era feita para mim, nem o céu era feito para mim, né? Eu me sentia totalmente condenado, eu me sentia totalmente abandonado e rejeitado por Deus. Eu imaginava que existiam algumas pessoas que foram escolhidas para o céu e algumas outras pessoas que não foram escolhidas. O apostolado me trouxe algo muito incrível na minha vida, que foi a possibilidade de santidade, a possibilidade que sim, eu posso ser santo, eu posso ser cristão tendo MS, Deus me ama incondicionalmente, né? E me trouxe algo muito importante também, que é a referência. No apostolado eu conheci pessoas que vivem conforme a igreja, o apostolado me trouxe respostas. Então eu entendi, através do convívio com os irmãos, através de conhecer a história dos meus irmãos, que é possível sim a gente viver uma vida santa com a MS, a gente tem possibilidade de viver relações saudáveis, de amizade, puras, né? E de viver a castidade de uma forma boa. Eu posso falar que o apostolado ele salvou a minha vida, salvou a minha história com Deus e me devolveu a possibilidade de ser santo. Obrigado, Ricardo. Ele trouxe algo na fala dele. Encontrei uma resposta, né? Fala um pouquinho pra gente, Maurício, quais são as bases do CORD? Claro que as pessoas que quiserem conhecer mais precisam aprofundar, depois a gente vai deixar aqui o endereço também para vocês poderem conhecer. Mas quais são os princípios? Do que vocês baseiam o trabalho do apostolado? Assim, falando de documentos oficiais da igreja, até retomando o que o padre falou, os parágrafos do catecismo, especificamente 2, 3, 5, 7, 8 e 9, que falam sobre a atração pelo mesmo sexo. Também tem um documento da congregação para os dos bispos dos Estados Unidos que fala do cuidado pastoral das pessoas homossexuais. É um documento específico sobre esse cuidado. E também uma carta, como eu falei, uma carta de 1986 do Papa Emérito Bento XVI, que já naquela época, preocupado com os casos que aconteciam dentro da igreja, preocupado realmente com os fiéis que pediam esse tipo de auxílio, escreveu quando ele era prefeito para a congregação da doutrina da fé. Então essa carta tem o quê? 86, 34, 38 anos. 35 anos. Então, olha quanto tempo a igreja está preocupada e em cima de todo o lineamento do que o CORD faz está nesses documentos. Nós temos também um manual próprio que foi escrito embasado na experiência do próprio CORD, e também nesses 3 textos que eu falei, essas são as linhas gerais do CORD mesmo, como ele trabalha. Você poderia citar para nós alguns frutos que você colhe na sua vida do apostolado? Olha, o principal, a amizade, o afeto verdadeiro, um afeto não sexualizado. Isso foi um fruto assim, essencial na minha vida, perceber que eu podia ter amizades com pessoas do mesmo sexo, né, com outros homens, e que eu os veria como irmãos mesmo, como amigos, né? Encontrar esse afeto ordenado
da maneira que Deus quer que esse afeto seja dentro com esses irmãos, né? Esse é o fruto principal que eu vejo também. E me ver inserido na igreja, me ver como um homem, como eu já disse, né, que sente atração pelo mesmo sexo e alguém que é digno de ser santo e poder ir para o céu também. Ao contrário daquilo que eu escutei antes, né? Sim, sim. E é muito bonito, né, padre, quando a gente olha na história da vida de tantos santos, claro que quem sabe a gente não conheça nenhum que explicitamente falou sobre isso. Mas com certeza, quantos santos que existem no céu que portavam uma tendência dessa, né, uma tendência homossexual, um espinho na carne, e que através da virtude, da vivência da virtude, se santificarem, hoje estão lá. Né? Então, para dizer, claro, hoje nós estamos falando sobre a homossexualidade, mas para dizer que ela não é o único desafio a ser vivido, né? Existem tantos outros que a gente pudesse trazer aqui, né, Auris, das nossas vidas, mas claro que hoje nós estamos trazendo algo que, né, está em alta sempre, claro, essa temática é pertinente, mas é importante nós resgatarmos aquilo que é o valor, aquilo que é o ensinamento da igreja, do magistério, da doutrina, que vocês tanto estão aqui trazendo e resgatando para nós. Bom, o intervalo é rápido e a gente volta para o terceiro bloco, que a gente vai mais fundo ainda, não sai daí. Que bom que você está com a gente no programa Revolução Jesus, hoje falando sobre homossexualidade e amor. Eu quero agradecer a interação de todos aqueles que estão enviando a sua pergunta através do nosso card no @Revolução Jesus. Joga a peteca aí para você, segura, Rafa, e manda para os nossos convidados, porque temos mais de 400 perguntas na fila. Vai lá. Padre, de forma bem direta, já que a gente está falando de pergunta, qual que é a diferença de eros e erotização? Na belíssima encíclica Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI dedica um capítulo exclusivo a essa riqueza dentro da castidade e especialmente dentro da castidade como virtude. O eros é a maior expressão da beleza inicial. Então, o eros traz consigo a harmonia, o equilíbrio e a surpresa. Todos nós, desde a nossa infância, vivemos a realidade do eros quando, por exemplo, vemos um pôr do sol. Mãe, pai, olha como está de lindo lá. Isso imediatamente toca o coração da pessoa. Quando isso se torna vulgar, ou quando isso é deturpado na sua beleza, por exemplo, no corpo, como nós chamamos isso? Pornógrafos. Quando o corpo é exposto de forma vulgar, de forma exagerada, de forma agressiva, se erotiza. Então, aquilo que era para ser contemplado no eros e dar um passo maravilhoso ao ágape, que já é a contemplação, na erotização se perdeu. Então, por exemplo, hoje nós assistimos a grandíssima tristeza, não? Uma imagem de uma pessoa erotizada vendendo um produto comercializado. A beleza humana está aí, diante dos nossos olhos, mas o produto, o comércio, é capaz de fazer dessa beleza um uso e um abuso daquilo que poderia ser posteriormente contemplado. Daí, por exemplo, nasce a beleza da continência. Nós temos que dizer que todos os batizados, durante a nossa vida, até escolher um estado de vida próprio, vivemos uma realidade sobrenatural na continência. Então, por exemplo, uma mulher virgem vive a virgindade na continência pelo reino. Um homem ou uma mulher que decidem ser celibatários vivem na continência para oferecer a sua vida pelo reino. Um casal que vive a realidade do seu amor exclusivo, que vive a castidade, que tem o débito conjugal, nos períodos férteis, vivem muitas vezes a continência para poder encontrar a riqueza desse amor através do método de ovulação Billings. A continência não é uma frustração, ou, como chamaria o meu grande inimigo, Sigmund Freud, a pior das castrações, não? Porque para Freud, falar em continência é praticamente, irrevogavelmente, uma castração. Maurício, você trouxe aqui, né, a sua experiência, tanto com o apostolado como da sua vida pessoal, e foi muito bonito o que você falou hoje, que você está inserido, né, na igreja, enfim, e nós não temos como desvincular aqui a dimensão além da humana, a espiritual, né, caminham aí juntas. Você consegue perceber
o desenvolvimento da virtude da castidade na sua vida e os efeitos que ela produz na prática? Né? Nós estamos falando aqui, trazendo as abordagens, né? E depois que você optou, né, por se abster, por deixar a vida de prática que você vivenciava, você conseguiu começar a tocar nessa liberdade que a castidade traz, no desenvolvimento dessa virtude e, consequentemente, na ação da graça de Deus que te faz hoje dar uma resposta até de autodomínio? Sim, retomando o que o padre falou até, a castidade desabrocha na doação, foi isso. Foi a frase que o senhor utilizou, né, que está no catecismo até. E eu percebi isso, porque o meu grande medo, e eu sei que é o medo de toda pessoa que sente atração pelo mesmo sexo também, é a solidão. Então todo mundo tem medo, porque parece que você vê assim nas pregações normalmente o quê? Olha, ou você casa ou você vira consagrado. Então, para uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, a igreja tem regras claras, até em relação ao sacerdócio, por exemplo, que uma pessoa que tem uma homossexualidade arraigada, né, aquela bem, uma coisa, vamos dizer assim, forte, ela não pode abraçar o sacerdócio, a pessoa fica naquela, tá, mas eu também não tenho atração pelo sexo oposto, então... O que eu faço? Onde eu fico? O que sobra para mim, né? Então fica parecendo... A pessoa se força muitas vezes a entrar num desses estados de vida sem estar realmente vocacionada, porque ela não viu um outro caminho, uma terceira via, né, para ela. Então, e por essa falsa compreensão de castidade também, né? Então fica aquele medo, tá, se eu não me casar não vou ter ninguém, se eu não também estiver inserido numa comunidade também não vou ter ninguém, como vai ser minha vida? Quando eu comecei a estudar e também a viver realmente a castidade, né, e seguir as metas que o Courage me pede, eu comecei a entender essa questão da doação, de como a castidade significava na realidade não uma continência no evitar simplesmente atos desordenados, mas num doar-se. Né? Então eu comecei a ver isso, o serviço foi me libertando de certa forma, né? Foi me ensinando o que é realmente a castidade. Hoje eu sou vicentino, né? Eu sou da Sociedade de São Vicente de Paula. Então, quando eu tenho, nos meus tempos livres, além do Courage, eu também ajudo os pobres. Né? E o Courage tem isso como meta, né? De doar-se. Aí eu comecei a perceber, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Quem me ensinou que eu não estava sozinho foi realmente a vivência da castidade. Que eu pude ver, me doando aos irmãos pobres, necessitados, aos irmãos do Courage, aos meus amigos, que além da presença de Deus, lógico, na minha vida, né? Que foi ficando realmente mais forte, que eu não estava sozinho e não estarei sozinho nunca. Uau, já deixou o recado aí, né? Já deixou o recado, né? Padre, em nível pastoral hoje, nós como igreja, como nós podemos ajudar essas pessoas que nos procuram? Volto a dizer o que disse no primeiro bloco. Lembremos-nos sempre que somos filhos e filhas, feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. Evitemos toda adjetivação. Eu tenho muito medo dos adjetivos que precedem a pessoa. A mim não me precede o ser padre. A mim não me precede o ser branco, azul, amarelo. Me precede ser pessoa. Isso antecede qualquer situação. Então, quando alguém vem para falar da sua sexualidade abertamente, numa conversa espiritual, numa conversa familiar, pessoal, a única coisa que nós podemos oferecer é os nossos ouvidos e o nosso coração. Temos que ter aquilo que o Papa Francisco tem insistido tanto para nós: tempo, paciência e misericórdia. Estamos num tempo sinodal, Rafaela, um tempo para caminhar juntos na escuta. E eu tenho plena certeza que quando alguém de nós procura uma outra pessoa para tratar, para abordar o tema da sua sexualidade, o faz abrindo um dos sacrários mais exclusivos que você tem dentro do seu coração. Como diria alguém que a canção nova queria muito bem e agora está na eternidade, o grande Mozart, não? Ele dizia, falar em sexualidade é falar do enigma da esfinge. Então você tem que quase que retirar-se as sandálias e abordar esse sacrário. Então, se alguém te dá essa oportunidade, você tem na sua frente um tesouro escondido. E tem que tratá-lo com muita delicadeza. Digo mais uma vez, a igreja como mãe, como verdadeira mãe, em nenhum momento
tem virado as costas para os seus filhos, que tem lhe procurado na hora exata para encontrar um caminho e uma luz. Lembrando que o caminho, que é Cristo Jesus, é proposto para todos nós com todas as exigências e as relevâncias que esse caminho implica para todos nós. Como acaba de dizer Maurício, o Curas coloca umas tarefas na vida dele, a maior de todas, seguir Cristo. Uau. Maurício, o que você diria para aquele jovem, para aquela pessoa que nos acompanha hoje e que porta um conflito no seu interior, quem sabe até se identificou com aquilo que você trouxe, né? E hoje está num dilema. Eu assumo a vivência da prática ou não, eu olho para o outro lado e vejo uma possibilidade dentro da igreja. Porque a gente acaba recebendo, ouvindo tantas pessoas que estão nesse conflito, até nessa angústia, né, de não saber o que fazer ou não conseguiram se abrir. Agora, a partir de alguém que, né, vivenciou a experiência, que trilhou o caminho, o que você diria para esse jovem, o que você diria para essa pessoa? Pegando de novo que aproveitando que o padre falou. Estão se complementando aí, né? Os níveis aí. Nos Isso é convidaram igreja. aos dois, foi por alguma razão. Né? Isso é igreja. Isso é igreja. Eu diria para o jovem, não se defina pelos seus desejos sexuais. O mundo quer te rotular de todas as formas. Então, no Corge, por exemplo, nós não utilizamos o rótulo gay, o rótulo lésbica ou qualquer um daqueles que estão na sigla. Isso é uma forma de discriminação, uma forma de desprezar um pleito, que às vezes pode ser até justo por algumas causas, não por todas. Não. É porque definir-se só pelo seu desejo sexual é diminuir muito a pessoa. Então eu falaria para esse jovem, você é muito mais do que o seu desejo sexual. Você é pessoa, né? E você é uma pessoa amada por Cristo. E você tem que procurar imitar a Cristo. Se você está na igreja, você quer procurar respostas, não se defina pelo seu desejo. Defina-se por quem você é realmente, uma pessoa amada, uma criatura de Deus, herdeiro do céu, da vida eterna. Isso é o que nos define. Partindo daí, realmente, procurar o seu encontro pessoal com Cristo. Porque é Ele que vai mostrar quem você é, como homem ou como mulher. Né? Ele vai demonstrar quem você é como pessoa. Então o jovem, hoje em dia, principalmente, está nessa coisa de ficar experimentando isso, aquilo nas escolas. O pai estava falando, a gente não tem mais uma cultura de castidade, uma cultura de pureza. E o jovem já vem muito confuso, muito ferido, né, dessa sociedade que a gente vive. Então, a gente tem que ir mostrando aos poucos, ouvindo. Pegando de novo o padre, o Papa Francisco fala, né? Você tem que ouvir, você tem que discernir e você tem que integrar a pessoa. Ali atrás daquela pessoa tem uma história. Enquanto a gente não conhece a história dela, a gente não pode dar um parecer, um diagnóstico, falar nada, né? As pessoas hoje têm muito aquele costume de falar, olha, te ver pela primeira vez, olha, Rafaela, acabei de te conhecer, você tem que ser desse jeito, tal, eu não ouvi sua história. Você só falou assim, Maurício, a gente pode conversar? Pode, mas já vou te dar um conselho. Né? As pessoas não têm mais essa paciência de ficar ouvindo, já querem ter respostas prontas, receitas de bolo, e isso não existe. Então eu falo, primeira coisa, não se defina. Né? Essencial isso, não se defina pelo seu desejo sexual, não adote rótulos. Posso dizer uma coisa? Por favor. Não adianta dizer que saiu do armário se não foi capaz de vencer o isolamento afetivo, no qual o armário o mantinha dentro e fora. Porque encontramos muitas pessoas que fazem exatamente isso que acaba de dizer Maurício. Então eu me dou a conhecer, não sei o quê, não. Mas interiormente estão totalmente encapsuladas. A maior dor de um ser humano é não poder se sentir amado por alguém. Exato. E saber que esse amor é real e que eu posso te amar sem nenhum tipo de desejo carnal. Que eu te amo em Cristo plenamente e que a tua realidade me toca profundamente a mim. É a experiência verdadeira da samaritana. Já não vou ser como os outros 6 maridos que te usaram. Vou ser o 7º marido, o marido que vai te amar plenamente. Essa realidade tem que nos tocar a todos, porque vejo muitas pessoas, não somente homossexuais, heterossexuais também, totalmente isoladas afetivamente. Levam uma vida completamente desorganizada na sua sexualidade, se dizem amadas e queridas por todos e por todas, quando na verdade vivem um isolamento total, incapazes de amar e de saber-se amados. Seu curso de desafio, padre?
Claro? Oh, perfeito, gostei. O que o Senhor diria para nós, para a pessoa que de fato precisa resgatar hoje, diante de tudo que ela ouviu, ela quer trilhar um caminho da vivência da castidade, da pureza, sem ignorar a dimensão humana, mas também a espiritual? Quais os primeiros passos para a pessoa que de fato, eu quero essa proposta, eu quero abraçar aquilo que a igreja me oferece, aquilo que Cristo me ensinou, levando em consideração a dimensão humana e espiritual? Deixe o dualismo do lado. Você é uma pessoa integral. Em você não há nada de apêndice a não ser o seu apêndice, mais nada. Tudo o outro é integrado, integralizado, formado, redimido. E aquilo que é assumido é totalmente plausível de salvação. Então, assumir-se como pessoa é o maior dos resgates, porque Cristo, nosso Senhor, é totalmente pessoa. Nós temos que atingir esse mistério da pessoa humana que vai nos dar a maior de todas as alegrias no dia em que nos sentaremos diante dele e, pelo nome, fará um jantar com cada um de nós. Uau. E nos dirá, ali nesse momento, bendito, bendito, filho, filha, com a tua identidade, com a tua realidade, com a tua particularidade. Amém. Minuto Amém. exato. Exato, perfeito. Pronto. Só nos diga, Maurício, se as pessoas quiserem conhecer melhor, né, o Courage, tem um site, um perfil que as pessoas podem entrar, até entrar em contato, poder se abrir? Tem sim. A gente tem perfil em todas as redes sociais, menos no Tinder, tá? Tá bom. Mas tem lá, é só procurar por Courage, né? Coragem em inglês, Courage Brasil. Né? Procurando assim no Google, vai encontrar lá Twitter, vai encontrar o Instagram, e por lá é só falar no direct de todos esses que a gente responde. Obrigado, Padre, por estar aqui à disposição. Obrigado, Maurício. Estamos juntos e continuamos. É Revolução Jesus e obrigado você que esteve com a gente.